De aflição, posso sentir a tua mão me segurando pra eu não cair. Diz que o segredo é te buscar de todo o coração, Ele te ouvirá. Senhor enxugará. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que as lutas tentem me parar, que me surpreendes outra vez, que me estende tuas mãos pra me tirar do mundo de ilusão. Brilha em mim a lua escuridão, quebra todas as barreiras, faz de mim um vencedor. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que as lutas tentem me parar, tu me surpreendes outra vez e me estende tuas mãos pra me tirar de ilusão. Brilha em mim a luz na escuridão, quebra todas as barreiras, faz de mim um vencedor. Tu és Deus, tu és Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu estou aqui ao vivo na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Eu sou o Vanderlei Medeiros, vou fazer companhia para você até ali aproximadamente às 11h30 da manhã. Ângela Voltier, você voltou. Bom dia, Ângela. Como vai você, minha amiga? Bom dia, pastor. Bom dia, internautas. Estou de volta. E com as forças retornando a cada dia. Tamo lá. Tá caminhando. Eu sou de uma época que os adolescentes diziam pelos poderes de Grayskull. Você não é assim, né, dona Ângela? Você é pelos poderes ou pelo poder do Espírito Santo. Sim, é porque Grayskull não tem nada a ver com Jesus, não. Amém. Muito bom, dona Ângela. Você está recuperada? Como foi o processo junto da nossa querida doutora Jerusa Liache? Foi intensivo. Para o que eu estava, posso dizer que eu já estou bastante recuperada, né? Pelo menos o andar já está normal, nivelou, mas o ciático ainda está muito inflamado. Ela te colocou naquela máquina? Colocou. Teve dia de colocar 2 vezes. É mesmo? Terminava, fazia outro, volta para a máquina. Meu Deus, e as lágrimas descendo. Oh, Jesus. Estimamos melhoras para você. Pastor. Além do profissionalismo da doutora Jerusa Liache, nós também estamos orando
Deus é o Deus que sara, Amém. Deus é o Deus que cura, e Ele tem a sua multiforme graça. Você pode dormir e acordar novinho em folha, como Ele também pode e está usando a vida da doutora Jerusalém. Continuo seguindo, né, os cuidados, sem estar fazendo, né, esforços e tal, mas vamos lá. Que A gente bom. tem que trabalhar. Amém. É muito bom tê-la novamente. Obrigada, Seja bem-vinda. pastor. Obrigada. Léo Gonçalves, bom dia. Henrique Souza, bom dia. Quem mais está em cima que eu não consigo? Só vocês três. Só nós dois. Que Deus... Ah, o Henrique não está aí? Não, hoje é só a dupla aqui, Torrinho e Torroco. Torrinho e Torroco. Que Deus use e abuse de vocês, porque essa programação vai ao ar, graças ao nosso Deus e à instrumentalidade de vocês. Vocês são os protagonistas e eu apenas aqui o coadjuvante. É um prazer tê-los e fazer parte do dia a dia de vocês, como a grande família de Deus que somos aqui. Na manhã de hoje, nós seremos edificados, abençoados e temos certeza que Deus ele vai impactar você com a história de vida do nosso convidado. Ele já é membro da nossa igreja, o Brasil para Cristo aqui no Mandaqui há muitos anos e alegria em recebê-lo, ele que particularmente é um amigo. Eu recebo aqui o Cristiano Bacaneschi. Bom dia, Cristiano. Bom dia, pastor. Bom dia aí os internautas, aí os ouvintes que estão nos prestigiando. Para mim é uma honra estar aqui, né? Estou um pouco ansioso, mas estou muito feliz. Alegria toda minha. Você é uma pessoa, um dos primeiros que eu fiz uma amizade aqui no Mandaqui quando cheguei. Sim. E além de ser um grande homem de Deus, também é um profissional de mão cheia. Sim, estamos caminhando para isso, graças a Deus. Depois você vai falar um pouquinho da sua empresa e aquilo que você faz. Sim, senhor. Mas é uma alegria. Sim, senhor, que isso? Pode me chamar de você. Tá ok, Você tem pastor. quantos anos, Cristiano? Eu tenho 47 anos. Quase a minha idade. Caramba! 47 anos. Verdade, eu já tive 47 anos, né? Hoje eu estou com 53 anos de idade. Eu tive um tempo atrás aí, justamente, eu acho que a minha vida tem ciclos, né? E um tempo atrás, muito recente, eu fiquei pensando muito nessa questão da idade e tal, e falei, puxa, cara, eu tô com 47 anos, tal, o que vai ser da vida daqui para frente? Confesso que eu fiquei um pouco ansioso, né? E aí passou. Falei, nada, eu sou um cara jovem, eu sou um cara muito novo, ainda tenho muito tempo pela frente. E aí isso passou, foi só um vento que deu uma pequena brisa. Isso é normal passar isso na gente, já aconteceu comigo também. Eu fico pensando, pô, daqui a pouco, daqui a 7 anos eu estou com 60. Sim. Daqui a pouquinho eu estou com 70. Então o tempo vai passando muito rápido. Você começa a fazer uma avaliação na vida, sobre a vida, Exatamente. sobre aquilo que já aconteceu e aquilo que você ainda tem expectativa que venha acontecer. Exatamente. Então, É um balanço, né? Exatamente. O importante é viver a cada dia de bem com a vida e principalmente de bem com Deus. Exatamente. Quando eu falo de bem com a vida, de bem com a família, de bem com os amigos, de bem com a família de Deus, de bem no dia a dia. Isso, graças a Deus, a gente tem um suporte muito bom, que é a igreja, né? A nossa Verdade. igreja local, a gente tem um suporte muito bom para isso. Eu costumo dizer para as pessoas que o mais importante da nossa vida é nós somos peregrinos, né? Isso. Nós estamos aqui de passagem. E antigamente eu não tinha essa visão, né? Então a gente vivia como que se tivesse ali, vivíamos alienado no mundo, né? No mundo globalizado e nos prendiam bastante. E hoje é completamente diferente, né? E quando eu tive agora recentemente pensando na questão da idade e tal, foi voltado muito a essa coisa da questão material, né? O que eu construí até hoje, o que eu fiz até hoje e tal, e o que eu estou projetando para o futuro. Só que existe uma diferença muito grande quando você é cristão, quando você tem a sua vida pautada nos princípios da Bíblia, de Deus, essas coisas meio que ficam de uma maneira secundária. Sim. Só que a nossa carne, o nosso eu, tenta trazer isso como maneira primária. E é uma luta muito grande a gente saber separar as duas coisas. Porque tudo que é material vai ficar. Verdade mesmo. Entendendo que o nosso corpo físico ele é limitado, ele tem um prazo de validade. E imagina, se já vivemos aqui um período de anos, que para alguns acham que é bastante, por exemplo, essa semana, com o coração enlutado, eu realizei uma cerimônia fúnebre de uma irmã que já partiu para Cristo, e ela partiu com 90 anos. Sim. Você pensa, puxa, 90 anos. Seria pra a gente gente... considera bastante, viver bastante, Sim, né? sim.
Porém, a eternidade, isso é apenas uma fração de um pingo nano, diante né? da grandeza daquilo que é para sempre. Exatamente. Né? Então é importante isso. Ainda ontem no velório eu faço essa pergunta, né, para as pessoas que lá estavam, dizendo: aonde você vai passar a sua eternidade? Ainda que eu possa viver com uma construção de vida aqui, acima de tudo, eu tenho que fazer uma construção no reino dos céus. Porque Sim. é lá que eu vou passar toda a eternidade da minha vida. Mas é muito bom tê-lo aqui. Você que é skatista, quase se profissionalizou, andou com ferrugem. É sim, pastor. Tivemos... Quando a Ângela pediu para a gente fazer um resumo da nossa vida, eu meio que dividi a minha vida em 3 fases, né? Comentando com a minha esposa, mas o que você vai falar e tal. E tem tanta coisa para a gente falar, né? Eu acho que o mais importante seria... O que eu pauto é que o meu testemunho possa servir de exemplo. De repente, alguém que está nos assistindo, está nos ouvindo, possa se identificar e ver que existe saída. Glória a Deus. Né? Porque essa semana o pastor pregou, semana passada o pastor pregou. O pastor tem feito umas palavras muito impactantes, Sim, né? sim. E às vezes você está dentro da igreja e você está desviado. Então, isso mexeu muito comigo, sabe, pastor? Então, teve uma área da minha vida, eu falei, não, essa área eu preciso mudar. Essa área eu preciso me consertar, olhar para dentro de mim, fazer uma retrospectiva. Uma retrospectiva, falar, bom, aqui você está... Nessa área você está desviado, sabe? Então, nessa parte aí do skate, foi uma parte da minha vida que eu levava a vida, tipo, deixa a vida me levar, sabe? Mas eu era... A teologia do aquele Zeca pagodeiro, Pagodinho? Zeca Pagodinho. Na verdade, não é teologia, é ideologia. É uma né? ideologia. E eu fui um adolescente que cresceu... Eu tive um pai, meu pai na questão Segura aí. responsável. Segura aí que você já Vamos quer lá. entrar no testemunho, segura aí. Não, eu quero falar da parte do skate. Ah, tá bom. por favor. Porque eu sempre fui um cara que fiz o que eu queria fazer, entendeu? Eu não tive o pai e a mãe para falar, não, você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então eu era meio que independente, talvez aos 16, comecei a trabalhar muito cedo, então criei uma independência, né? E aí eu encontrei no skate uma maneira de ver a vida de uma forma diferente. E passei muito tempo no skate. E teve no final da minha vida no skate, se eu tivesse talvez uma assessoria de alguém que tivesse uma visão mais ampla, eu teria me profissionalizado. Entendi. A gente chegou a disputar alguns campeonatos assim regionais, tipo São Bernardo do Campo, tinha bastante campeonato de skate naquela época. Na ZN Skate Park, apesar de não ter disputado o campeonato na ZN Skate Park, que era aqui na Guacá. Inclusive o Ferrugem andou aqui, né? Alexandre Ribeiro, Cezinha, algum desses caras aí que hoje são ícones do Sim, skate sim. brasileiro. E inclusive até com o Chorão. Chorão O também. falecido Chorão. Teve aqui na ZN Skate Park. Nós andamos com ele também numa pista em São Bernardo do Campo. Então, nessa época, nós tivemos ali um hall de pessoas que já olhavam o skate de uma maneira profissional. Só que a gente não tinha esse retorno, né? Entendi. A gente andava for fun, né? Tipo, para se divertir, Sim, sim. para ocupar a mente e tal. E era isso. E eu andava muito bem, cara. Não acredito. querendo me gabar, Acredito, não, é. mas eu andei bem de skate. Eu extraí boas coisas do skate. Que legal. cara. Eu nunca me profissionalizei, mas sempre andei. For fun. Exatamente. Até ensinei minha filha a andar Sim, também. sim. Já levei alguns tombos, já quebrei, Sim. já engessei a perna. Cara, temos histórias aí de skate verdade. assim. A gente saía pra andar de skate na sexta-feira à noite e virava à noite. Né? que Então a legal. gente ia pra Praça Roosevelt, a gente andava na Paulista. Naquela época a gente procurava os picos, né, que os caras falavam, que a gente falava corrimão, tal, escadaria pra pular de olho. Então a gente curtiu bastante essa época. Legal. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre a sua vida. É um prazer e uma alegria poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nessa manhã. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Hoje é dia 11 de agosto de 2023. Ângela Voltier, hoje nós temos datas comemorativas. Não, mas tinha
retroceder um mês, né? Hoje é 11 de setembro. Ah, eu falei do quê? Agosto. Ah, me perdoe, Ângela, desculpa. Deus. É a emoção de estar ao lado do Cristiano aqui, viu? Jesus. Me perdoe. 11 de setembro. Eu não falei 11 de setembro, não? Não, Estava tão agosto. gravado porque 11 de setembro é uma data... Pois é, era Né? sobre isso que eu iria falar. Pois Outra não, coisa então que a fale, gente por hoje favor. pode recordar, já que não temos datas comemorativas, é desse fatídico dia, né? Que hoje comemora 22 anos e que muitas vidas foram ceifadas, É verdade. né? E até hoje não existe uma explicação, né, plausível disso daí, apenas que vidas foram ceifadas e que o inimigo aí imperou, né, nessa questão. Ainda que vidas tenham sido ceifadas, há um documentário, Ângela Voltier, que fala de pessoas que se atrasaram por coisas Sim. simples da vida, do dia a dia, como, de repente, um café que se entornou numa camisa e essa Isso. pessoa teve que trocar de camisa, um ônibus que se perdeu, um taxista que passou, situações que aconteceram no cotidiano de uma forma simples e habitual do nosso dia, que foram grandes livramentos de Deus. É aquilo que a gente fala, né, de livramentos invisíveis, né? A gente não percebe, mas são livramentos que a gente está recebendo. Exatamente, então, Ângela seja um Voltier. dia hoje para a gente refletir, né, e continuar clamando ao Senhor para que mude os corações, né? Você sabe que eu sou uma pessoa muito tranquila em relação a isso. Por exemplo, se eu estiver no trânsito, Cristiano, e errei a rua, vou ter que dar uma volta, para mim é um livramento. Eu sempre encaro dessa forma. Se eu tenho que pegar um outro caminho, aconteceu, o GPS me levou para outra alternativa, para mim eu sempre encaro que Deus está na direção de todas as coisas. Né? Porque tem pessoas que se estressam demais, né? Uma criança, de repente você está saindo de casa, o bebezinho teve aquela vômito na camisa do cara, o cara, eu perdi a unção e iria pregar hoje, e agora como é que vai ser? Por favor, isso é muito pouco, né? Então vai lá, vai chegar um pouquinho atrasado, mas não tem problema, passa a camisa de novo, põe e vai embora. Entenda isso como, às vezes, um livramento de Deus, né? Às vezes Deus nos livra, como a Ângela falou, de maneira que a gente não percebe. Não percebe. E nesse momento a gente poderia talvez até perder a vida ou ficar de uma maneira que mudasse a nossa história, né? Sim, sim. E isso é muito chato. Eu costumo dizer para o meu filho, o Bernardo, que o que eu mais oro e eu mais agradeço a Deus, talvez por eu ser um cara autônomo, eu depender muito do meu corpo físico, da minha mão, da minha mente, é de eu ter um corpo físico perfeito. Sim. Então isso para mim é um presente muito grande, entendeu? Então, quando você vê uma pessoa com dificuldade, com uma certa mobilidade, eu paro para pensar nessas coisas, é muito complicado. E aí você vai entrar na história da vida dessa pessoa, você vê que talvez aconteceu por um fato que não poderia ser relevante, né? É verdade. Poderia ser uma coisa que ele pudesse ter tido evitado, tal. Então, uma vida está aí para ser vivida e Amém. muitas pessoas não dão certo valor, o valor devido, né? Muito bom. São 10 horas e 17 minutos na capital paulista. Hoje, dia 11 de setembro, nós temos aniversariantes na nossa igreja local, também na nossa regional, Mandaqui Bragantina. Quero já expressar gratidão ao nosso Deus pela sua vida que está aniversariando hoje. Se você está aí no Facebook, no Instagram ou no YouTube e está aniversariando hoje, receba os abraços aqui da Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui, dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Mandaqui. Na nossa Igreja O Brasil para Cristo, lá no Bom Retiro, a Ellen Mariano de Moraes está aniversariando hoje. Parabéns para você, querida irmã Ellen. Aqui no Mandaqui, o Marcos da Rocha Fluge, ele que tem o Ministério das Fotografias. Fotografias, agora eu fui longe, né, Ângela? Fotografia, retrato, né? Como é que se diz hoje, Ângela? Não, é fotografia, mas É fotografia? aqui a gente diz que ele faz parte da mídia. Da né? mídia, ele faz parte dos midianitas. Mais um. Parabéns para você, Marcos, você é um profissional, ó, de mão cheia. E também o Vicente Oliveira Quispe está aniversariando hoje, parabéns a todos vocês. Cristiano, você pode orar pelos aniversariantes? Claro, Tranquilo? vou fazer. E eu já vou te pedir também para você orar pelos internautas, para que eles tenham uma segunda-feira abençoada e uma semana guardada pelo nosso Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui presente hoje na Manhã Mandaqui, com muito orgulho. Quero apresentar a Ti, Senhor Deus, hoje a vida dessas pessoas que completam mais um ano de vida, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa confortar os corações deles, traz a eles a paz,
alegria, Pai, de estar completando mais um ano, que eles possam se encher de perspectiva novas, Pai, de sonhos novos a serem realizados, Pai. E que o coração deles possam ter gratidão por mais esse ano, Pai. Pai Santo, em nome de Jesus, o Senhor possa abençoar assim também a vida desses internautas que estão participando conosco, Pai. Abençoa, toca os corações deles, Pai, para que eles possam se achegar a Ti cada vez mais, Pai. Que a comunhão possa crescer assim no nosso coração, no coração deles, no meu, do pastor, no corpo, na unidade geral da igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Na capital paulista são 10 horas e 19 minutos. Deixa eu registrar aqui a minha gratidão a essa equipe. Parabéns, Léo, o som está perfeito. Parabéns, Ângela, bênção de Deus. Vamos para a previsão do tempo para a nossa capital. Uma mínima hoje de 17 graus, a máxima vai esquentar 31 graus. Sol com algumas nuvens, porém, Dona Ângela Voltier, não chove. Ei, coisa boa. Mas o senhor deixou a toalha do lado de fora de novo? Hoje não, Dona Ângela. Tá. Eu estou aprendendo depois de apanhar quase sempre, né? Estou aprendendo, graças a Deus. Ângela Voltier, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com os nossos internautas e também com o nosso querido Cristiano Bakaneski, polonês, esse sobrenome. Descendente polonês. Pensando o que você gosta de comer da sua descendência? Cara, meu pai fazia, assim, é polonês, mas muito daquela região da Europa, que é o chucrutes. Chucrutes. Meu pai fazia muito, ele fazia também um doce, que eu não sei o nome, mas ele misturava o amendoim com mel e colocava um cereal por cima, que eu não lembro, era alguma coisa de aveia, mas ele triturava bastante o amendoim, misturava e pré-assava, não era um Deve ser assado. bom, hein? Coisa boa. Cara, e ele dizia que esse doce, na época, o pessoal dele contava que era para esquentar o corpo, porque é bastante energia, né? Então, no frio do Rio Grande do Sul, naquela época, era... E eles faziam porque dizia que era a receita dos antepassados deles. Seu pai gaúcho. Meu pai é gaúcho. Toma chimarrão direto. Meu pai tomava muito. Até um tempo em casa a gente tinha esses utensílios lá guardados. Lá. Ah, que legal. Eu sou um curitiboca, mistura de curitibano com carioca. Né, Eu sou adoro goiano, chão. pastor. Goiano? Eu sou goiano. Ah, que legal. Vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o Cristiano. Fica aí, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja edificar através do testemunho do Cristiano nessa manhã. Voltamos já já. Eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, OBPC Manda Aqui, na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira às 15 horas pela rede OBPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá.
A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Mandaqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. E eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e na sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Agora na capital paulista, são 10 horas e 25 minutos. Você está no nosso programa de cada dia, O Manhã Manda Aqui, e hoje recebendo o Cristiano Bacaneschi. Cristiano esteve no final de semana, ontem no culto, pela manhã, à noite? Pela manhã. Como foi o culto ontem? O que Amém. Deus falou ao teu coração? Cara, geralmente Deus fala no coração todo dia, né? Todo culto é aquilo que eu te comentei. Deus falou muito a respeito justamente daquilo que o pastor falou. Eu me apeguei muito na palavra quando ele falou assim que Pedro, ele não deu... Lendo o texto, você não consegue identificar, se você lê ao pé da letra, você não consegue identificar que Pedro deu as costas ao problema, né? Porque lá não fala, ele deu... Mas se você internalizar a Bíblia e você tentar estar naquele momento, quando ele chega naquele local, ele não fala com a Dorca, ele fala com o público em geral. Então, assim, ele está falando de costas para ela, né? E aí eu tentei imaginar como que seria ele... Aí no texto ele fala assim, voltando, então a gente entende que ele estava de costas para ela, né? E aí eu fiquei tentando, assim, raciocinar antes de toda a execução da palavra, o desfecho da palavra. Eu falei, ele não deu as costas. Como? E aí depois eu entendi, realmente você precisa tratar a situação de uma maneira com certa calma, que às vezes no dia a dia, se a gente não ter a perspicácia de colocar a nossa vida primeiramente na mão de Deus, você geralmente não dá as costas ao problema. Geralmente, dia a dia, você está com ele ali, tete a tete. Está com foco nele, né? Exatamente, você está com foco nele. E eu tiro isso por mim, tá? Eu sou um cara que eu lido com problema direto. Minha vida é focada em problemas, assim, relacionados ao meu trabalho. Eu arco com muito problema dos outros, entendeu? Então, no meu trabalho, as pessoas que terceirizam o serviço para mim, eles me chamam de para-raio de treta. Oh, meu Deus. Porque, chama o Cris, que o Cris vai resolver. Vai resolver, né? E às vezes a gente chega num certo ponto que o cliente, ele vem com uma bagagem emocional muito grande. Porque ele já passou por um, já passou por outro. E quando ele vem com essa bagagem emocional muito grande, eu, no meu lado, se eu não tiver ligado, às vezes sai treta, entendeu? Entendi. Porque você acaba recebendo aquilo como se você fosse o cliente vem com 7 pedras na mão, né? E eu, de um tempo para cá, eu comecei a aprender, falar, bom, eu estou chegando agora, eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, saber lidar com um problema, você precisa
não olhar o problema, não absorver aquele problema para você. E geralmente eu faço isso, eu absorvo aquele problema, eu mergulho naquilo, entendeu? E precisa saber, para mim foi uma lição muito grande. Verdade. Nós que somos cristãos, nós precisamos tirar os nossos olhos do foco dos problemas, os nossos olhos dos montes e colocar os nossos olhos em tudo, ainda que seja na questão profissional, no Senhor. Sim. É que em tudo que Ele faz através das nossas vidas. Mas isso é uma realidade do dia a dia, a gente precisa aprender a separar. Sim. Você é empresário em qual ramo? Pastor, eu coloquei um termo empresário e depois eu fiquei pensando. Na verdade, eu sou empreendedor. Empreendedor. Eu sou empreendedor. Eu almejo ser um grande empresário, né? Mas eu sou um grande empreendedor. Porque eu tô no ramo de segurança eletrônica, certo. Mas o meu foco é a fachada da casa, é a entrada da casa, é a segurança da casa, né? Eu faço portão automático, eu faço pequeno serviço de serralheria voltado ao portão. Então, se o cara bateu na sua casa de frente, eu vou consertar tudo. Entendi. Faço desde a serralheria até a automatização, até a inteligência hoje que está sendo colocado nesse equipamento. Hoje em dia você tem uma inteligência por trás disso, então a gente também vem acompanhando esse segmento também. A questão da automação industrial, é isso mais ou menos? Não, a automação industrial é um outro segmento. Eu estou na automatização. Automatização. Isso. Tá. Ela pode ser industrial, ela pode ser residencial, ela pode ser predial, mas é automatização. Existe possibilidade dos internautas conhecerem o seu trabalho através das redes sociais? Com certeza. Quais são as redes que você está atuando? Todas? Eu estou no Facebook, né, e eu estou no Google. A gente está no Google, se o internauta colocar lá Cris Door, portas automáticas, ele vai achar a gente. E eu não tenho muito Instagram, tá? Eu não sou um cara muito de internet. Eu entendo que se a gente focasse, a gente teria um retorno bom. Mas eu não tenho essa visão agora. Eu entendo que eu preciso entrar, mas eu preciso criar uma estrutura por trás disso. A gente está no Google, a gente tem bons resultados no Google, mas ainda no Instagram não. Mas a gente está lá. Você atua em toda a capital ou no estado? Cara, além das fronteiras? Além das fronteiras. Além das fronteiras. A gente tem cliente em Barueri, Zona Sul, extremos, né? Eu estou nos extremos. Eu estou tanto sul, leste, oeste. Eu tenho um cliente lá no Hospital Santa Marcelina. Eu tenho um cliente na cidade de Tiradentes. Eu tenho um cliente na Zona Sul. Eu tenho um cliente em Santana do Parnaíba. Eu tenho um cliente milionário. Eu tenho um cliente pobre. E o que é pobre legal... assim, não de poder aquisitivo melhor. Desculpa o termo. Não, né? entendi. O que é legal também é a indicação, né? Porque um cliente seu muito satisfeito, ele vai sempre indicar para, chama o Cris. Eu creio... É a propaganda do boca a boca. Às vezes ela, ainda que seja importante as redes sociais, mas o impacto que isso gera, o cara fez um trabalho na minha casa, na minha empresa, na minha instituição e eu recomendo. Então, eu creio que 90% dos meus clientes hoje é o boca a boca. 90%, isso sem sombra de dúvidas. E hoje o Google é uma ferramenta excepcional para isso, né? A gente, de um tempo para cá, a gente veio... eu aprendi uma coisa uns 3 anos atrás, que chama... Você entregar para o cliente mais do que ele necessita, né? E tem um termo em inglês que eu não me lembro agora, mas é você entregar mais para o cliente. Você me contrata para fazer um portão automático, eu automatizo o seu portão, mas eu faço o serviço de acabamento, eu limpo a garagem, eu entrego um controle de brinde, e aí o cliente fala, mas eu não contratei isso, né? Aí você fala, é um brinde, eu tô te... Então isso vai deixar o cara, verdade. Você entrega mais. Quem né? não gosta de um mimo? Exatamente. E aí, quando estourou esse lance do WhatsApp, grupos e tal, a gente começou a fazer isso focando que o cliente pudesse me falar do meu serviço no grupo dele, da rua, por exemplo. Então, tem lugares que eu tenho 3, 4 clientes na mesma rua, na mesma calçada, através do boca a boca. Legal, bacana. Você é natural de Goiás, então, você é goiano. Eu sou goiano de Anápolis. Anápolis, tá bom, ok. Isso. Eu conheço Anápolis, a Assembleia de Deus de Anápolis. Como foi a sua infância?
Cara, a minha infância foi muito boa. Eu não sou um cara de muita memória, tá, pastor? A minha memória é meio vaga. Eu tive uma infância muito boa e é aquilo, eu cresci nas ruas, né? Porque a minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava e eu fui de um colégio católico na época, quando eu morava com a minha tia na Bahia, eu fui criado pela minha tia, né? Então eu estudei da 1ª à 4ª série num colégio católico. Depois desse tempo que eu me lembro que eu estava assim, sob a tutela da minha tia, eu fiquei um tempo sem estudar, né? Eu parei de estudar porque o meu pai mudava muito. Meu pai ele saía de um lugar, ia para o outro, tal. Meu pai era meio cigano, sabe? E aí voltamos para São Paulo. E aí em São Paulo eu voltei a estudar já, tipo a 5ª série, a 6ª série, já com tipo 12 anos, 13 anos, sabe? E de lá para cá eu fui estudando, parando de estudar, mas nunca repeti nenhum ano, cara. Isso eu tenho um maior orgulho, nunca repeti nenhum ano. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo, trabalhei na feira, entregava sacola, sabe? Ajudava as senhoras e tal. Depois eu trabalhei com aquele carrinho de rolemã, sabe? Aquele carreto, fiz isso durante um bom tempo. E aí o que eu lembro, logo assim, sendo um adolescente, eu trabalhei no Pão de Açúcar, como pacoteiro, né? E aí eu deslanchei, cara. E aí eu acho que eu comecei a pegar esse timbre meio do empreendedor, porque eu sempre fui muito autônomo, sabe? Eu vou fazer e tal, e eu ia e fazia, e eu não tinha minha mãe para falar, você não vai fazer isso. Isso em todos os aspectos da vida, porque a minha mãe não tinha capacidade de abraçar os 8 filhos que ela teve. Você tem 8 irmãos. Eu tenho 8 irmãos. Teve uma irmã nossa que faleceu, né? Bem novinha, tal. Então eu tenho 7 irmãos. Todos aqui na capital paulista? Tem uma que tá, a minha irmã, a terceira mais velha, está em Santa Catarina. Desafio agora para você. Quero ver se você falou que não tem boa memória, mas o nome dos 8 irmãos. Sim, claro. A Andréia, minha irmã mais velha, Luciano, segundo mais velho. Eu errei já, tá? Não é a terceira mais velha, ela é a 4ª mais velha. Eu sou o terceiro mais velho. Aí tem a Valdenice, aí tem o Valdemir, aí tem o Vanderlei. Ô, Vanderlei! Aí, Ângela, tá vendo que coisa linda? Vanderlei é o Pio. É o Pio? Aí tem o Vanderlei, aí tem o Anderson, né? E a Rosane. Que teve uma irmã gêmeas, que logo depois do parto ela veio a falecer. Ok. O nome da sua mãe e do seu pai? A minha mãe é Olívia Senhorinha e o meu pai é o Valdemar Bacanese. São vivos? Não, minha mãe faleceu. Já faleceu. Minha mãe faleceu tem 2 anos. 2 anos. Meus sentimentos, que o Espírito Santo continuamente esteja aí confortando. Amém. Eu também, minha mãe já partiu, meu pai também, meu irmão mais velho já partiu. Numa sequência assim de 4 meses, foi um atrás do outro. Pancada, hein? É pancada, E o nome da sua tia que ele criou? A minha tia que me criou é a minha tia Mariazinha. Mariazinha? O que ela fazia de gostoso na culinária? Bolinho de arroz, cara. Bolinho de arroz, é uma coisa assim. Tomar com café não tem coisa boa, coisa melhor, hein? Puxa. Só que a lembrança que eu tenho do bolinho de arroz é que assim, como eu era tipo o filho bastardo, porque eu senti isso na época, né? Tudo quem faz era o Cris. Então eu ia socar o arroz no pilão, entendeu? Eu ia, depois que ela assava, isso na madrugada, tá? Tipo 5 horas da manhã, tal, socava o arroz, tal, isso, aquilo. Aí quando era 8 horas a gente levava os bolinhos para quem já tinha feito as encomendas, né? E aí no meio do caminho, você sabe, né? 1, 2, 3, já... Puxa vida. Assim, apesar de você ter dito, né, dessa questão da sua mãe abraçar todo mundo e tal, a correria dela na vida profissional também, mas qual lembrança marcante você tem da sua mãe? Tocar no nome da minha mãe, assim, na pessoa da minha mãe é muito complicado. Mas a lembrança que eu tenho dela era sempre ela me chamando a atenção, porque eu era um cara que eu sempre estava saindo fora da curva, né? Então ela sempre estava me puxando. Eu creio que a minha mãe, ela fez o papel da mãe e do pai, né? E ela sempre, os momentos que ela... Minha mãe foi da casa, né? Do lar. E a gente teve uma época que eu trabalhei muito ajudando ela, que ela lavava as escadarias de prédio.
Fique à vontade, amigo. Cara, e essa lembrança que eu tenho dela falando para mim, talvez o que o meu pai deveria falar, né? Pastor, a gente cresceu num lugar hostil. Crescemos num ambiente muito hostil e, graças a Deus, nenhum dos meus irmãos se perderam, assim, tipo... É claro que todos tiveram caminhos diferentes, mas talvez o que mais se perdeu foi eu. Por ser aquele menino que faz o que quer, que não teve a mãe para puxar ali e tal. Talvez o que mais saiu fora da curva foi eu, sabe? Que eu conheci quase que umas vertentes do mundão que eles não conheceram, entendeu? É isso, a lembrança que eu tenho dela é ela... Mas o importante de tudo, olha o homem que você se tornou. Sim. E a lembrança que você tem dela puxando você sim, sempre. Sim, a lembrança que eu tenho dela... Eu não tenho lembrança negativa da minha mãe, sabe? Nem do meu pai. Porque os meus irmãos, eles acham que eu tenho uma certa rixa com meu pai. Porque depois que eu me tornei, assim, um homem, vamos assim dizer, que eu me tornei um homem muito precocemente, né? Eu vejo, fazendo uma retrospectiva da minha vida, eu me tornei um homem muito cedo, talvez por causa da responsabilidade. Até porque no seu release, e você já mencionou isso, você disse que as coisas aconteceram na sua vida tudo muito rápido. Sim. Muito cedo você Sim, já estava envolvido com o trabalho, envolvido com responsabilidade. Exatamente. E aí eu bati de frente com meu pai, sabe? Da forma que ele tratava a situação. E eu, por ter recebido da vida essa maneira de pensar, eu bati de frente muito cedo com ele, né? E aí a gente criou essa distância. E essa distância permaneceu. E os meus irmãos, eu tenho uns irmãos que são mais afastados dele, né? Meu pai sempre foi um homem muito responsável. Só que ele era um responsável ausente. Ele não tinha aquela presença com os filhos, como eu tenho com os meus filhos hoje, né? Como eu crio os meus filhos, porque eu sempre coloquei dentro de mim assim, eu nunca quero passar para os meus filhos o que eu passei na vida. Eu quero ser diferente, eu quero ser melhor. E o meu pai, cara, depois que a minha mãe faleceu, minha mãe faleceu, meu pai estava longe, sabe? Sempre longe, sempre ausente. Então a lembrança que a gente tem do meu pai é a ausência dele, nunca é a presença dele. Porque quando ele estava perto, ele estava cobrando, né? Ele estava cobrando. E aí eu comecei a entender, eu falei, pô, como você pode cobrar uma coisa que você não faz? Entendeu? E é isso, a lembrança que eu tenho dele é essa. A lembrança que eu tenho da minha mãe é, pô, mulher aguerrida. Guerreira, sabe? Ela... Recentemente, uma das minhas cunhadas falou assim pra mim, primeiramente é o meu filho, depois sou eu. E eu vi que a minha mãe, depois eu lembrei, né? Falei, poxa, realmente, a mãe sempre vai fazer primeiro pro filho para depois para ela, né? E aí eu lembrei muito da minha mãe, como minha mãe tratava as coisas, mas a gente não enxergava naquele momento, né? Naquele momento ali a gente não enxergava essas coisas. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito religiosa, né? Muito religiosa, teve um tempo muito pesado no espiritismo, depois ela largou o espiritismo, largou o Kardec, né? E foi para o catolicismo. E aí ela agarrou o catolicismo como... E nessa época que ela agarrou o catolicismo, eu estava no mundão. Eu aceitei Cristo talvez, eu acho que umas 8 vezes. E como era a sua vida antes de aceitar Cristo essas 8 vezes? Cara... Ou esses processos que aconteceram na sua vida? Bom, vamos lá. Como eu tive essa adolescência que eu busquei muito na minha adolescência, né? Por estar envolvido no esporte, não só no skate, eu tive uma vida de esporte muito legal. Eu não era um cara rechonchudinho como eu sou hoje. Eu era bem magrinho e tal, eu praticava 3 modalidades de esporte. Então a gente estava envolvido num mundo diferente do mundo que a comunidade oferecia. A gente era uma turma que a gente vivia fora daquele circo, daquela circunferência ali da droga, tal, isso e aquilo. E a gente viu outras possibilidades. Então eu enxergava as coisas de outra maneira. E tivemos amizade com pessoas que eram da igreja. E aí na primeira vez que a gente aceitou Jesus, a gente tinha aquela turma, e aí a gente conheceu umas garotas meio que
mais alinhadas, tal, a gente, pô, as meninas são crentes, né? Ah, vamos para a igreja. E a gente foi para a igreja. Eu lembro até hoje que num segundo culto que a gente foi na igreja, eu não lembro o nome do meu pastor, mas o Rodrigo, sei, eu até mandei o print pro Rodrigo, não sei se ele está vendo a gente, o Rodrigo com certeza vai lembrar. Tudo bom, Rodrigo? O nome do pastor. Ele fez o apelo, cara, eu totalmente emocionado, aceitei Jesus. Tá. Você tinha quantos anos? Cara, eu acho que uns 15 anos, pastor. 15 anos. 15 ou 16 anos, por aí. E passado esse tempo, eu até me firmei na igreja, fiz parte da escola dominical e tal. Aí saí fora. Aí, depois de um tempo tal, eu envolvido muito na questão do skate, larguei. Aí depois eu tive um envolvimento com uma igreja que foi de uma, assim, dos ministérios que talvez eu mais abri a minha mente em relação a Deus, porque eu fui um cara muito cético em relação a Deus, sabe? Eu sempre fui muito, como que se diz a palavra, crítico. Eu fui muito crítico. Eu não entendia muito e eu não aceitava. A questão do pastor, a questão do dízimo, a questão de que o cara pegar dinheiro, tá? Aquela coisa toda, era muito oposto do que eu pensava, né? E aí eu tive um envolvimento com um pastor que fortaleceu mais ainda essa minha tese, porque eu entrei na vida do pastor, eu me tornei amigo dele, né? E o cara tinha além de ele ser pastor, ele tinha uma vida profissional que ele era autônomo, tal. Então ele meio que misturou as coisas e tal, e falei, cara, não tá certo. Enfim, aquela história de olhar para o homem e não olhar para Deus, né? Eu fui aprendendo. Esse foi o ministério que talvez eu mais me envolvi, cresci naquele ministério espiritualmente. Mudei os meus conceitos em relação a Deus, né? Mas não houve uma entrega, houve só uma comoção, né? E aí, depois da terceira vez, eu fui já envolvido num dos meus primeiros relacionamentos, que é a mãe da minha filha, né? E aí tem uma história de uma segunda filha, e aí a gente se envolveu mais, mas também era só comoção, não era uma entrega. A minha entrega com Cristo vem quando eu tenho essa primeira crise existencial da minha vida, né? Eu já tinha passado por um processo de desilusão, uma desilusão amorosa que mexeu muito com a minha vida, porque eu era um cara, eu sempre me considerei um cara tipo, eu sou um homem resolvido, né? Eu era um cara que eu não dependia, eu nunca cara fui... independente. Eu nunca, exatamente, esse termo de dependência na minha vida, ele vem junto, ele faz parte da minha história, ser independente, né? Então eu nunca fiquei no emprego registrado mais de 6 meses, cara, só para você ter uma ideia. Então, eu sempre fui muito contundente nas minhas convicções. Então, bateu de frente comigo, era assim, sabe? Minha mãe costumava dizer que, tipo assim, a resposta está sempre na ponta da língua. E só que eu sofri muito com isso, tá, pastor? Eu quero, assim, dizer que pode ser uma virtude você sabendo lidar com a situação que hoje, graças a Deus, fazendo essa retrospectiva da minha vida dentro do mundo cristão pautado na palavra, isso pode ser para mim uma arma muito forte para lutar contra o inimigo, entendeu? Ser original tem um preço a pagar. Exatamente. Tem uma amiga nossa, inclusive, não sei se é a esposa do Rodrigo, ela fala, Cris, a verdade nem sempre pode ser falada. E aí eu falava, não, a verdade tem que ser falada, doa quem doer. Mas só que às vezes a verdade, uma vez o senhor falou aqui no palco, que eu não preciso ser sincericídio, né? Lembra? O senhor comentou essa semana que talvez com a palavra eu mato uma pessoa espiritualmente. E eu fui dessas pessoas, sabe? Eu fui esse cara durante um bom tempo na minha vida. Mandava mesmo, e é verdade e tal. E, cara, quando eu tive essa primeira crise, que eu estava zoado, que eu tive envolvimento com o lado negro do mundo, porque até então, até 17, 18 anos, 19 anos, eu era um cara de geração saúde, eu fui um cara que eu praticava esporte e tal, eu estudei, eu me formei, né? Depois de velho eu entrei na faculdade de engenharia recentemente, eu cursei até o 3º semestre e tal.
E quando eu tive essa caída, que eu caí, cara, literalmente, né? Eu tive essa desilusão e tal, mas quando eu voltei em si, eu tive esse insight. Falei, meu, algo na minha vida espiritual está para acontecer. E eu tive pessoas que vieram profetizar na minha vida, entregar a palavra de Deus na minha vida, falar, ó, Deus está te esperando. Deus tem um plano, tal. Eu tive uma pessoa que, assim, em comum, né, de relacionamento. E ele falou para mim, Cris, o que eu vejo em você é o seguinte, você está num canyon. Você conhece o Grande Canyon? Eu falei, eu conheço. Nos filmes e tal, mas eu sei como é que é. Bom, pronto, eu vou te falar. Você tá para cair, Deus põe um anjo na sua vida e você bate no peito do anjo. O anjo quem é? O anjo é a pessoa que fala da palavra de Deus para você e naquele momento você tem um insight e você volta, você não cai. Mas só que Deus falou, cara, acabou os anjos. Puxa. Você tá entendendo? E aí eu sentia dentro de mim que algo, tipo assim, ou eu ia perder a minha vida, porque Satanás iria ceifar a minha vida, ou eu ia ser liberto, que Cristo iria me encontrar, eu iria encontrar Cristo. Mas eu não sabia como isso ia acontecer. E eu passei um bom tempo da minha vida nesse pensamento e nesse estilo de vida. Até que, cara, eu encontrei a minha digníssima esposa maravilhosa, Leia Rocha Bacanese. Uou! Glória a Deus! A Leia, como que foi a nossa história, né? Já estão casados há quantos anos? Cara, a gente vai fazer 10 anos de casado. 10 anos. Putz, que dia que é hoje, pastor? Hoje é 11. Outubro? Setembro. Mês que vem a gente faz 10 anos de casado. Parabéns, legal, bacana. E aí o que acontece? Nós tínhamos amigos em comuns. O Rodrigo sempre foi meu amigo de infância. E a Leia era cunhada do Eliseu, que era amigo do Rodrigo, certo? Nessa época também, o Rodrigo também passou por um problema pessoal de relacionamento. E encontrou uma nova pessoa, certo? E eu tive no Eliseu também, falei, pô, se o Eliseu, o cara que foi meu amigo na minha infância, Deus reconstruiu a vida dele, por que ele não vai reconstruir a minha? Eu discutia isso muito com a minha mãe, né? E aí eu vou entrar nesse assunto porque eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu vou tentar, que era a Leia, né? Aí voltando o Rodrigo teve o noivado dele com a perna. Ah, vamos noivar, oficializar, tal. Eles eram no Bola de Neve na época. O Rodrigo estava num processo de regeneração espiritual no Bola de Neve. A gente também frequentou um tempo o Bola de Neve. E aí o Rodrigo foi me procurar para me convidar, porque, cara, eu quero você no meu noivado, tal. E eu estava na padaria daquele jeito, cara. Não conseguia nem falar, só para você ter ideia. E aí ele foi lá, me tirou do balcão da padaria, né? E eu não conseguia nem falar. Eu falei, cara, eu não vou na frente dos seus pais da forma que eu tô. De forma alguma, cara, me perdoa, mas você sabia, sabe aquela decepção? Aí eles convidaram o Rodrigo, convidaram o Eliseu e a Débora. E a Leia foi. Quando a Leia foi, eles tiraram foto e tal. E aí, quando o Rodrigo mostrou a foto, eu falei, quem é essa aqui? Cara, a irmã da Débora. Meus olhos já... Só que por um outro lado, a Perla tinha comentado comigo, depois que eu comentei da Leia, a Perla falou assim, quem é aquele amigo do Rodrigo, tal, isso, aquilo. Só que eu estava zoado, pastor. Mas ela viu algo em mim, ou o Espírito Santo de Deus colocou na vida dela algum tipo de sentimento. Cara, e a gente começou. A gente se conheceu, tal. Nessa época eu estava zoado. E eu sabia que não tinha como eu, um cara do mundão, zoado, entrar numa família que nasceu de berço, que estava vivendo o reino de Deus, certo? E eu não sabia nem clamar pelo reino de Deus ainda, né? Eu não tinha essa... E eles viviam o reino, a vida deles era um reino, né? Porque depois que eu conheci a família, eu falei, cara, Deus me colocou, Deus me presenteou. Na verdade, eu tive Quando eu estava em Santo Tomé das Letras também, conversando com um cara lá, que ele era meio que um guru do mato lá, ele falou, cara, contando a sua história, vendo, eu contei do que eu almejava com ela, ele falou, cara, ele falou assim, meu, você tem, a garota já é sua, só que você não, né, meu, não é assim, você não vai fazer, você tem que mudar, cara, você tem que mudar, você tem que tal.
Eu falei, quer saber, mano, eu vou entrar de cabeça. Eu vou entrar de cabeça nisso. Mas eu já estava sendo preparado, na verdade, porque eu, lá em casa, lá eu ouvia a palavra e Deus falava comigo. Tinha um pregador lá, não sei o que, Santana. O Eliseu era muito fã dele, na época dos Gideões e tal. Abílio Santana. Abílio Santana. Meu, esse cara pregava lá e eu falava, mas esse cara conhece a minha vida. E o cara tava lá no ginásio da Portuguesa, lá. Teve um dia lá dos Gideões lá, mano, que eu me derramei em casa. Falei, o cara tá falando comigo. E ele falou, eu lembro muito bem, que ele falava assim, você que tá aí, que acha que é tudo do seu jeito, olha só, que é tudo do seu jeito, que você faz e desfaz, mas Jesus manda dizer para você que se não for do jeito dele, você não vai a lugar nenhum, sabe esse tipo de palavra? Cara, mano, eu me acabei, e eu falei, não, realmente eu preciso mudar, e eu não tinha. Uma vez o Eliseu chegou para mim, descer na rua, eu estava na minha casa, eu desci para me encontrar com o Eliseu, fazia tempo que a gente não se via. Ele já estava convertido, já estava fazendo o trabalho dele na igreja, que ele estava envolvendo no evangelismo da igreja lá na Boas Novas. Aí o Eliseu chegou para mim, cheio de autoridade e tal, falou assim, Deus não gosta de soldado fraco, homem frouxo, sabe? Cara, aquilo para mim já foi... Cara, os 2 pés no peito, logo. Os 2 pés no peito. E aquilo bateu com o que eu sentia. Você vê que Deus já estava me preparando. E aí, paralelamente... Eu e a Léa, a gente começou meio que se encontrar. Não foi nada premeditado. Começou a se encontrar. Ela tinha uma pessoa que ela ia fazer as unhas lá, ela muito vaidosa, fazia as unhas na rua da minha casa. Ela passava, ela me olhava, tal. Eu falei, meu, ela tá querendo, né? Aí a gente foi, eu tentei. Só que quando eu tentei, um fato curioso, que eu sempre fui um cara galanteador, sabe? Eu sempre só ia pra night, era aquilo, falava, é aquela, eu saía para o abate, né? O termo é esse. Entre aspas, garanhão. Garanhão. O galinha, né, como se fala hoje, é mais forte, né? Eu quis ser gentil. Cara, e aí eu falei, mano, comprei roupa nova. Até hoje ela brinca, né, com isso. Comprei roupa nova, cara, comprei camisa nova, tal, penteei o cabelo que eu tava andando. Eu parecia um eremita, mano. Você já viu falar do termo bicho grilo? Não. Bicho grilo é aqueles cara que vai viajar e fica 3, 4 meses viajando, cachoeira, tal, isso aqui. Já fiz muito isso, pastor. E aí eu falando com a minha mãe, comentei com a minha mãe falou, eu não sei. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, a Bíblia diz que a pessoa que sofreu que ele foi traído, né? Porque a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala que se ele foi desonrado, ele tem essa oportunidade de um novo relacionamento, mas que ele é melhor que ele fique só, certo? Mas o homem, cara, eu falei, não, eu não quero ficar só, eu quero tentar. Aí a minha mãe falou, cara, se a Bíblia está dizendo isso, se você acha que você está certo nas suas colocações, vai para cima. Eu falei, não, vou para cima, né? Cara, e aí eu fui pra cima. Aí o dia que eu decidi conversar com ela descendo na rua da minha casa, eu fui em direção pra ela e eu travei. Eu não dava um passo, eu não falava nada, eu acho que eu nem piscava. Ela passou por entre os meus olhos assim e foi embora. Por 2 vezes isso aconteceu. E aí, nesse intermédio, eu comecei a ver por que isso aconteceu. E o tempo e Deus foi me mostrando que para isso acontecer, eu teria que voltar. Eu teria que voltar atrás, tal. E eu sabia que seria a entrega. E aí as coisas foram caminhando para isso, né? E aí eu já estava nesse intermédio, eu já estava frequentando uma igreja. Aí depois juntos, né? Eu lembro que a Léa me trouxe no Brasil para Cristo. Estava sendo feita a obra do prédio. Tinha um ponto de pregação do outro lado da rua, eu acho que é onde era aqui, não sei exatamente qual dessas casas ali, tinha um ponto de pregação e tinha um cara, um moreninho pregando, ele era irmão aqui da igreja, eu não lembro o nome dele, mas... Como? Não era o Paulo, era o Edivaldo. Presbítero Edivaldo. Exatamente, ele que estava pregando lá. Cara, e... Tinha 13 pessoas, cara. Tinha 12. Olha só que interessante. Tinha 12 pessoas nesse ponto de pregação, era um culto à noite. E eu sonhava com 13.
Eu olhava para uma placa e eu via 13, todo lugar eu via o número 13. Eu falei, meu Deus do céu, será que... Oh, Senhor. Eu ficava pensando, alguma coisa está acontecendo. E aí a Léa falou, vamos na igreja, tal, você conhecer, bibibi. Eu falei, vamos lá, tal. Cara, quando eu desci outra marina aqui, eu já comecei a chorar, mano. Eu desci outra marina já chorando, ela, calma, tal, eu não sei o que está acontecendo, eu já chorava, minha camiseta estava sopada. Subi a calçada chorando, entrei dentro da igreja chorando, e aí a palavra foi sendo pregada, mano, é como se o Espírito Santo direcionando tudo para mim, sabe? Era assim, é exatamente isso, Era né? exatamente isso. Depois eu fui entender. Era exatamente isso. Aquele momento foi preparado. Deus me trouxe ali naquele momento para falar contigo. Para falar comigo. E vai ver, né, quando eu contei as pessoas, eu era o 13º. Olha. Eu era o 13º. A partir dali eu entendi que eu precisava entregar minha vida para Cristo, porque senão eu ia... Esse dia se tornou ímpar na tua vida? Esse dia se tornou ímpar na minha vida. E aí, a partir dali, a gente veio, não viemos para cá, nós fomos para o Catedral da Fé do pastor Paulo, aqui na Dionísia, Paulo, não sei se é Paulo Soares, eu não lembro muito o nome dele. Ficamos lá na Catedral da Fé, eu e ela, tal, congregando junto. Mas a gente não tinha nada, a gente era apenas amigo. A gente conversava muito, tal, isso aqui, não tinha nem pego na mão dela ainda, pastor, só para você ter ideia. E eu morrendo de vontade de abraçar, tal. E depois da catedral, nós decidimos sair, recebemos revelações lá de que a gente ia ficar junto, que eu era uma pessoa que Deus ia o meu celeiro, sabe essas pregações de motivacional, sabe, que coloca você para cima. Foi muito bom ali, foi um tempo muito bom. Antes disso, eu tive um pastor itinerante, assim, eu não posso assim, deixar de negar a presença desse homem na minha vida. O nome dele era pastor Emerson. A única coisa que eu sei é que ele era pastor Emerson. Ele tinha uma igreja na Engenheiro Caetano Alves. O que eu vejo desse cara é que ele é um pronto-socorro espiritual. Ele é um pronto-socorro. Ele é para levantar o cara que está morto. O ministério, ele tem um ministério itinerante, ele nunca está num ponto fixo, ele vai em vários lugares, mas ele tem uma palavra que é para levantar o cara que tá... Mano, ele é muito, assim... E ali eu me levantei espiritual. Foi um up, tá? Tipo, o cara me levantou espiritualmente, eu consegui abrir os meus horizontes e tal. Aí a gente foi pro Paulo. Depois do Paulo, a gente se firmou numa igreja que foi o pastor que nos casou. O pastor Almeida, né? Não esqueci... Olha como é a memória ruim. O pastor Almeida. Bom, enfim, ele foi o nosso... Ele que nos casou, teve um papel muito importante na nossa vida também, na questão de ministrar a nossa vida, preparar a nossa vida para o que viria a acontecer, porque a gente já tinha assumido uma postura que a gente iria namorar, né? E a gente ficou ali durante um tempo e tal. E aí depois do pastor Almeida, a gente veio para o Brasil para Cristo. Antes de falar o processo de como você chegou aqui, são 11 horas e 1 minuto, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho voltamos, te ouvindo, que é muito bom ouvir. Fechou. E ver os feitos de Deus na sua vida, mas eu quero conhecer o seu lado romântico também. Opa. Você é um cara romântico? Cara, eu sou muito. A moda antiga? Um pouco. Então legal. Pouco. Aí, ó, Lé. Aí, ó. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho voltamos para conhecer um pouco mais desse seu lado romântico e darmos sequência ao nosso bate-papo. Não esqueça... Oi, pois não. O nome do pastor que ele estava falando, que ele não se lembrava o nome, o Rodrigo deixou aqui, era pastor Lutero. Isso! Pastor Lutero, valeu, Diego, obrigado. E ele está aí, ó, o Diego está aí, ó, Diego, prazer em tê-lo conosco, viu, Diego, você e sua família. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo, nós já voltamos já, mas olha, não esqueça, deixe o seu like, compartilhe a nossa programação nas suas redes sociais e marque pessoas também para edificá-las através da história de vida do nosso querido Cristiano. Voltamos já. Escolho confiar, escolho acreditar na sua voz, na sua palavra.
Recebi acusações, estou cheio de ameaças, mas ouvi a sua voz declarando: seja forte e confie nos meus planos. Inclina os teus ouvidos e ouve-me. Abre os meus olhos, eu quero ver tua beleza e bondade, entender a tua vontade e acreditar que tu tens o melhor. Jesus, a quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. A quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. Eu escolho confiar, escolho acreditar na sua voz, na sua palavra. Recebi acusações, estou cheio de ameaças, mas ouvi a sua voz declarando: seja forte e confie nos meus planos. Inclina os teus ouvidos e ouve-me. Abre os meus olhos, eu quero ver tua beleza e bondade, entender a tua vontade e acreditar que tu tens o melhor. Jesus, a quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. A quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. A quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. Não há o que temer, não há. No controle Deus está. Agora na capital paulista são 11h07. Como é bom ter a sua companhia e desfrutarmos dessa manhã da presença aqui do nosso querido amigo Cristiano Bacaneschi. Sobrenome, hein? Oh, chique esse sobrenome. Esse sobrenome ele traz muito feedback, né? Pessoal, pô, de onde é esse nome? Você é descendente do quê e tal? Você é importado? Então... existe uma parte da minha vida que nós, um setor da nossa vida que nós somos conhecidos como os Bacaneschi, né? Fala no Bacaneschi. Então a gente carrega essa lembrança, esse, como é que fala? O que o meu pai deixou pra gente, o sobrenome dele e tal. É legal, eu gosto. E já é profético também, Bacaneschi, porque você é um cara bacana. Exatamente, pastor. Ó, eu vou contar uma coisa aqui para todo mundo, né? Muita gente fala assim, pô, mas você é muito cara fechada, você é um cara que parece bravo e tal. Eu só pareço bravo. Eu também sou assim. Eu só pareço bravo, mas eu tenho um coração de esponja, eu sou um cara muito emotivo.
Eu sou eu também. choro muito fácil. Eu também sou assim. Mas a Eu gente entendo. a gente tem essa questão porque o meu pai, por ser descendente polonês e pela maneira como ele foi tratado, ele passou isso pra gente. E a gente tem essa semblante fechado, tal. O europeu é assim, na verdade. Exatamente, né? é muito frio, né? Isso. É. Muito Morei em Curitiba quase 30 anos na minha vida e lá as colônias da Europa, né? Os europeus são muito influentes, italianos, alemães, poloneses, vários. E eles são muito reservados. Para você ter uma ideia, eu morava num prédio onde éramos 8 apartamentos, 8 moradores dentro desse prédio. Eu morei 4 anos e não sabia o nome de todos eles. Mas é 4 isso anos era bom. Diferentemente do Rio. Do Rio, você conhece todo mundo. Está um na casa do outro, né? É Aquela aberto, coisa né? toda. No próximo dia 11 de outubro, você vai fazer 10 anos. É dia 11? Não, pastor. Mas agora no próximo mês. Próximo mês. Se eu não, assim, olha só como que é a minha memória. Me desculpa, hein, amor. Me desculpa. Ela está mas de olho, ela está tá de olho nas redes sociais. Ela já falou umas heresias aqui, ó. Meu marido lindo, te amo. Mas é isso mesmo. Te amo, eu concordo. Agora, lindo, ó, tá aí, ó. São isso lindos mesmo. mesmo. Eu sou Casal muito bonito. Bonito mesmo. Cara, dia 9. Dia 9. Dia 9. Tá. Vão fazer 10 anos. Eu gostaria de te deixar à vontade para você resumir a sua história e aproveitar e imaginar, olhando nos olhos da Leia agora, você fizesse a sua grande declaração de amor para ela. Cara, tem isso mesmo? Tem. Eu não tenho um fundo musical porque nós estamos aqui nos organizando, mas imagine aquele fundo musical romântico e tal. Fique à vontade. Bom, onde eu olho aqui, pastor? Lá, né? Pode Lá? olhar. Isso. Bom, Leia, você é uma pessoa muito especial na minha vida, né? Eu não preciso dizer tá aqui, mas é uma oportunidade que a gente tem de... Nós não somos assim um casal de estar mostrando, colocando em rede social, né? Tipo, geralmente o que a gente vê por aí, mas o que a gente tem vivido nesses anos todos, né? O que eu tenho aprendido com você, com a sua pessoa, apesar de você ser essa pessoa grande de espírito, ter um corpo, né, um biotipo, costumo dizer que você é a minha magrela. Eu te amo muito, você é muito importante na minha vida, você é a mãe dos meus filhos, né, dos meus 2 menores, nós temos uma família linda, eu sou muito grato por você me aturar e me aceitar. Prometo, como sempre prometi, né, honrar os nossos votos no altar. Eu te amo muito. É isso. Coisa linda de viver. Glória a Deus. É uma bênção na minha vida, pastor. Eu acredito, uma acredito. bênção. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por ela, tenho um carinho muito grande pelo pastor Daniel, tenho um carinho muito grande pelo Armando, pela sua família. A família inteira é aquilo que eu tinha comentado com o senhor, né? Deus me colocou numa família que o Rodrigo, ele é eu sou um homem de poucos amigos, tá, pastor? Mas os amigos que eu tenho da minha infância, dá para contar nos dedos e eu sou padrinho do Rodrigo é meu padrinho de casamento, né? Então a gente tem uma história de vida junto, né? Eu costumo dizer também, coisa que ele sempre diz, que a gente, são poucos amigos, mas tem amigos que é mais chegados do que irmãos. Sim, verdade. Então o Rodrigo é um desses, Que bacana. né? E ele faz parte da nossa vida. Ele faz parte da nossa vida, a gente faz parte da vida dele. Ele e a Perla, eles foram peça-chave da minha união com a Leia, né? Eles meio que tentaram, na época, no início, a Leia, eu sou um cara que eu nunca fui tão fiel em toda a minha vida como eu sou nesse meu relacionamento. É aquilo, quando eu entrei no relacionamento com a Leia, eu falei, cara, eu preciso honrar Glória a Deus. essa família. Eu preciso honrar o que Deus colocou na minha mão. Glória a Deus. E o Rodrigo falou para mim, cara, você está entrando numa família que se você errar dessa vez, você vai receber toda a carga do seu passado agora. Então, eu sabia que Deus estava me dando uma nova oportunidade, né? E claro que se Deus colocou essa oportunidade na minha vida, é porque eu merecia, Sim. né?
E aí eu embarquei nessa. Então a Leia, ela é uma pessoa muito especial para mim, né? Tem a Dani também faz parte da nossa história. Preciosa, né? Dani, preciosa. A Dani faz parte da A gente nossa convive história. aqui no dia a dia. Isso. Passamos uma boa parte da nossa vida juntos aqui com essa família Estácio. Então, eu falo assim, Deus me colocou numa família que foi completamente o oposto do que eu vivia, né? Quando eu conheci o meu sogro, quando eu conheci a minha sogra, meu sogro é meu segundo pai e a minha sogra é minha segunda mãe. Minha mãe tinha ciúmes da minha sogra. ela tinha um ciúme sadio, não é um ciúmes doentio. Elas foram muito amigas, tal. Cada um no seu canto, não tinha esse negócio de... A minha mãe foi poucas vezes na casa da minha sogra, mas das vezes que ela foi lá, a gente percebia a cumplicidade que existia entre as duas, sabe? Como você resumiria a família Rocha? Cara, unidade. Unidade. Sem sombra de dúvida. Você não sabe, você não consegue mensurar o que é essa família. Imagino, poxa, que legal. No dia a dia aqui a gente percebe, é verdade. Exatamente. E a feijoada da Dani é famosa mesmo? Você é louco. Caramba, hein, dona Dani? Olha aí, Ângela. A feijoada da dona Dani, hein? Caramba, puxa vida. Nesse horário, 11 horas e 14 minutos, pensando na feijoada da dona Dani. Você já comeu a feijoada da Dani, Ângela? Ainda não tive o privilégio. Eu comi um dia, viu? Mas estava lá na cozinha do escritório, dando sopa, não sei de quem era, mas confesso meu delito, meu pecado. Meu Deus do céu. Não, mas o Fabiano me autorizou, deixa eu falar antes, né, dona? Cara, e o pessoal é generoso. Né? O pessoal é generoso, você não passa fome, não. Que bom, que bom. Fale um pouquinho dos seus filhos. Bom, vamos lá. Eu tenho um time de futebol, cara. Você é paizão? Eu sou pai, graças a Deus, eu sou pai. Você se tornou curado para curar? Porque você diz que a ausência da paternidade, Sim. mas você hoje é um pai presente. Sim, antes de eu entender todo o processo espiritual, a gente tem assim no cristianismo a questão do amor paternal, né? O amor de Cristo por nós, né? Mas mesmo antes de absorver isso, né, de aceitar isso, porque tem a aceitação. Se você não aceitar, cara, não adianta. Você precisa se prostrar, né? Você precisa se desarmar. E eu tinha essa guarda ainda no início da minha conversão. Talvez por causa do que eu tinha com o meu pai, né? E um tempo atrás, no pastor Almeida, nós tivemos ali meio que um trabalho espiritual. Esse pastor Almeida é o pastor Lutero, ou são distintos? Não, o pastor Lutero era na minha infância, o pastor Almeida é o mais recente do nosso casamento. A gente tivemos ali um trabalho meio que espiritual onde eu deixei a mágoa. Ali eu deixei a mágoa do meu pai, sabe? Falei, pus pra fora, perdoei, né? E aí eu fui até o meu pai, conversei com ele e falei, cara, eu te perdoo, se você não me perdoar, mas eu entendi o perdão. Ali eu entendi o perdão. Mas eu já tinha isso por conta de receber toda a responsabilidade, de ter um filho muito novo, né? Então, voltando para o filho, eu tenho o meu filho, é o Cristiano Júnior Bacaneschi. Legal. Cristiano Bacaneschi Júnior. É o meu primogênito, né? Uma bênção. Quantos anos? Vai fazer 25 anos. 25 anos, hein? Ele Mas é a idade do meu filho tem 23. Ele é uma bênção. Ele é um menino de ouro. E uma coisa que eu me orgulho muito, pastor, eu posso falar, graças a Deus, com uma certa autoridade, é que por ter um relacionamento falido eu tive 2 relacionamentos falidos, certo? Mas eu nunca deixei meus filhos, cara. Isso é muito gratificante, né? E hoje eu tenho a amizade deles, eu tenho um carinho deles, sabe? É claro que separado, é claro que longe, mas a gente tem essa proximidade. Eu entendo isso. Eu sou benquisto, entendeu? Então isso me conforta muito. Você muito. é o herói dele. Sim, é distante, mas eu sou. Ele tem o mesmo jeitão meu, sabe? Ele é um cara que ele foi criado à pancada, mesmo longe dele, eu ensinei para ele que a ideologia do mundo, né? Tipo, é o certo pelo certo, não pode
ter palavra torta, entendeu? Palavra de homem não faz curva, sabe essas coisas? E aí depois, cara, que ele se converteu, ele foi entendendo o amor, tal, a gente conversou bastante depois da conversão dele também. Ele é o primogênito. É uma bênção, meu filho. Glória Graças a Deus eu não tenho assim como olhar para ele e falar que eu tenho um enorme orgulho dele, sabe? E aí depois eu tenho a Camila, que a Camila é do segundo relacionamento. Quantos anos? A Camila é mais nova que ele. A Camila vai fazer 24 anos. 23 anos. 23 anos. É. Se não for fazer 22, perdão. A Camila vai me matar. Se ela tiver Eles entendem, já sabem. A Camila fez aniversário recentemente, agora no dia 1º de setembro. Né? Ó, 1º de setembro? 1º de Puxa, setembro. colado com o meu. Meu foi dia 2. É. Camila também é uma moça muito bonita, né? Tem muitos sonhos, sabe? Aquela projeta assim, tem projetos para a vida dela, pensa alto, né? Ela tá fazendo faculdade no que ela trabalha, tal. É uma moça também que não posso falar para você que a Camila é uma moça de pé no chão, não. A Camila vive nas nuvens, sabe? Vive nas nuvens, tal. Mas também é uma moça que tem certa responsabilidade, entendeu? É uma moça, é uma bênção, muito gata. Minha filha, ela é muito gata. E aí eu tenho a Emily, cara, minha filha do coração, né? Não gerei, é onde entra aquela história daquela desilusão que eu tive, entre o caso da Emily, mas a Emily é minha filha. Eu não posso hoje aqui dizer, ela é minha filha. Então, quantos anos? A Emily está com 17 anos. 17. Essa tem pé no chão, ela sabe, eu sempre fui um cara que eu transmiti para os meus filhos o que eu almejava, sabe? Eles pegaram essa coisa, né? Então a Amy, ela sabe se projetar, ela sabe... Tá aí na tela, a família toda, ó. Olha lá. Júnior, a Emily, a Camila, e nessa época eu não tinha o Benício. Ali é o Bernardo. Né? Ali é o Bernardo. Família linda. É isso, eles estão aí. A Emily hoje passou por um processo, ficou no hospital um tempo atrás, aí a gente ligou, conversou, tal. Ela falou, pai, se você não puder vir, eu te entendo, tal, mas eu queria que você estivesse aqui, eu não fui, sabe? Mas a gente conversa muito, então... E aí eu tenho uma Maiara, olha só como é o negócio. Quando eu conheci a mãe da Camila, a Maria, a gente eu tinha o Júnior e ela tinha a Maiara. Bom, tivemos a nossa vida, tivemos os nossos, né? E tivemos um filho em comum, que foi a Camila. E aí nos separamos, tal, enfim. Depois de muitos anos, cara, separado, recentemente agora, depois de muitos anos, Dias do Pai, a Maiara, a filha dela, me escreveu uns dizeres, parabenizando. Cara, eu achei aquilo... Cara, aquilo pra mim foi tipo... Como eu andei no caminho certo, sabe? Mesmo não deu certo, tal... Mas ela viu em mim o pai que eu fui para ela. E aquilo para mim foi para colocar tipo a cereja no bolo, para que as pessoas que foram contra, que falaram o que eu era, poxa, ninguém mais que a filha da minha falecida, né? Falar o que eu fui, como que eu fui o pai dela, como que foi. Então isso para mim reconhecimento, né? É reconhecimento, entendeu? E agora os dois novos são talvez aí a cereja do bolo da minha vida, sabe? Então eu olho para eles e vejo... É o Benício e o... Benício e o Bernardo. E o Bernardo, Benício exatamente. E o Bernardo. Parou por aí ou vem mais? Cara, eu tô... Em Dona Leia. Eu tô entrando na faca, cara. Tá entrando, não entrou ainda, né? Mas eu vou... Olha que lindo isso aí, ó. Exatamente. Eu preciso... Eu não quero mais, pessoal. Essa é a real. Eu não quero mais... Acordado com a Leia. Um acordo. Acordado, eu acho. Ela tem um pezinho no querer. Mas talvez a conversa que a gente teve, o que a gente tem em mente, assim, o que a gente tem prospectado para frente, talvez um filho seria mais pesado, sabe? Entendi. Seria mais pesado. Que bom, família linda, maravilhosa. Se você pudesse voltar no tempo, o que não faria de novo e o que faria novamente? Pesada essa... Cara, se eu pudesse voltar no tempo,
talvez se eu pudesse voltar no tempo com o conhecimento que eu tenho agora, você pode me dar essa... É claro. Cara, se eu voltasse... Baseado na tua vivência hoje. Se eu pudesse voltar no tempo com o conhecimento que eu tenho agora, eu não teria dado essa cabeçada que eu dei, cara, porque foi muita decisão tomada ali no calor, né? No calor do momento e tal. Eu tive a oportunidade, no meu segundo envolvimento com essa mulher, eu tive a oportunidade de não fazer, e mesmo assim eu fiz pela quentura do momento, sabe? Pelo fogo do momento. Isso é o que você não faria. E o que você faria novamente? Cara, eu focaria, o que eu faria novamente, eu focaria mais nos meus estudos, né? Eu sou um cara que eu gosto de estudar, eu sou um cara que eu gosto de conhecimento, então eu focaria mais. Eu deixei os estudos para me viver a vida, né? Eu deixei... Mas você é novo, você pode retomar ainda. Sim. Você parou no 3º ano de engenharia, pode dar sequência eu parei num 3º semestre de engenharia, eu sempre fui eu gosto muito de matemática. Só que, com as duas bênçãos que eu tenho em casa, o tempo que eu tinha para estudar, eu teria que dar atenção e estudar e tal, e foi muito puxado. E foi o tempo que eu parei com a mídia também, né? Eu estava envolvido no mistério da mídia. Eu ouvi dizer aqui, segundo o Léo Gonçalves, que você é um cameraman de mão cheia. Ah, não sei, cara. Você fazia parte dos midianitas, então? Fazia parte dos midianitas. São preciosos. E aí eu entrei em contato com o Paulo, sabe? Falei, Paulo, eu preciso parar porque eu estou fazendo faculdade. As minhas aulas online eram na terça e na quinta. E aí esse lance da faculdade me tirou do meu foco que eu tinha na igreja, entendeu? Foi meio que... E aconteceu um lance muito interessante também, que eu estava meio que namorando ali o ministério da Leonor, de intercessão. Intercessão, né? Torre de intercessão na época, né? E fiz algumas reuniões com a Léo e tal. Só que esse lance da faculdade, cara, eu meio que desfoquei com o trabalho da igreja e tal, e eu preciso voltar, eu sei que eu preciso voltar. Ainda há tempo. Uma experiência marcante, ímpar, com Deus. No início que eu estava assim, eu tive um contato com a maconha muito forte, né? Eu sempre fui um cara que vida saudável, tal, e teve uma época na minha vida que eu comecei a fumar maconha. E aí eu gostei. Gostei, cara, gostei. Só que eu era aquele maconheiro que eu vivia a minha vida e eu tentava não transpassar isso para as pessoas. Na verdade, eu estava vivendo, o Rodrigo até hoje fala que ele conheceu um cara que viveu uma depressão, mas que não foi visível. Mas ele sabia que eu estava deprimido. O Rodrigo sabia. Uma vez o Rodrigo falou assim para mim, cara, se você usa até o ponto, o problema não é você usar, não sei que não foi uma coisa para me consolar, mas ele falava, o que eu não quero é que a droga te use. Enquanto você usa a droga é uma coisa, quando a droga começar a te usar é diferente. Sim. E esse era um ponto onde ele demonstrou a preocupação dele ali comigo, e eu tenho isso comigo, o carinho, né, da pessoa comigo. Nessa época, eu estava almejando a Leia. Como eu queria mostrar para ela que eu era essa pessoa que talvez poderia ser a pessoa da vida dela. Só que eu tava nesse vou parar e não parava. A minha mãe eu falava assim para minha mãe, eu vou parar com tantos anos. Minha mãe, aí eu tentei parar, voltei. Aí eu tentei parar, voltei. Teve um dia, essa foi a experiência. Eu falo que eu sou um milagre porque, com certeza, eu julgo que a minha vida é um milagre de Deus. Cara, eu tive uma experiência com Deus. Eu não era nem batizado e nem convertido ainda, né? Eu meio que coloquei Deus à prova. Eu falei com essas palavras assim, eu conheço você, Deus, de ouvir falar. Eu conheço os milagres que as pessoas falam. Eu conheço o que eu vejo, mas eu nunca te senti. E eu estou passando por uma... Olha só, eu vou ensinar, tá? Eu morava na casa da minha mãe, na parte de cima da casa da minha mãe, eu tinha uma varanda.
E eu estava nessa época que eu queria parar, eu desejava parar, mas eu não conseguia porque eu estava viciado, né? E aí o que acontece? Antes eu e a Lé, a gente conversava, e ela desconfiava que eu fumava, ela desconfiava. E aí uma vez ela perguntou bem assim para mim: você fuma? Eu menti para ela. Cara, quando ela foi embora, ela sabia que eu menti. Quando ela virou as costas que ela foi embora, eu voltei e eu comecei a chorar. Isso, pessoalmente. Mas eu chorava. E falei, mano, que tolo que eu fui, né? Perdi, eu vi a oportunidade de escorregar na minha mão. Aí eu falava, cara, tá tudo ligado, eu não vou conseguir com isso, não vai dar certo, a família, aquela coisa tal. E eu fui para minha casa. E eu tinha decidido que eu não tinha comprado, eu não tinha para fumar e tal. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar disso, tá, pastor? Não, tudo bem. Eu creio que isso que eu passei, eu creio que pode servir para alguém, para abençoar como um testemunho a vida de alguém que esteja nessa situação. Sim. Com qualquer outro tipo de vício. Sim. Eu acredito que o vício tem um cunho espiritual muito forte. Se o cara não levar... Eu acredito que existem pessoas que possam parar, se libertar, sem contar com a ajuda do Espírito Santo na vida dele. Eu creio, mas eu creio que o Espírito Santo, se ele tiver com o Espírito Santo, vai ser muito mais fácil. Sim. Nesse dia, eu fui para casa, que eu estava no Bola de Neve. E aí estava aquele negócio de fazer fogueira santa, de queimar tudo que não era de Deus, sabe? Aí eu tinha os meus CDs de rock and roll, reggae, amo ouvir reggae, sabe? Aí eu comecei a jogar tudo fora, tal, e nessa de querer jogar tudo fora, eu encontrei uma que a gente chamava de paranga, né? E tô até lembrando de um assunto aqui que chega lá em casa, o Bernardo vai puxar minha orelha, porque essa é uma história que para ele é novidade, né? Mas pode ser que seja para ele uma história para ele pautar a vida dele, um caminho que ele não deva caminhar. Encontrando essa paranga na tarde, uma tarde da semana, frio, típica de maconheiro usar droga. Eu encontrei aquilo, eu falei, Satanás, você está me provando, tá? E eu estou aqui querendo sair fora, você está me provando. O que eu fiz? Foi onde eu tive essa experiência com Deus. Começou aí. Eu comecei a trocar ideia com Deus, olha só, trocar ideia com Deus. O tio, tal. A minha mãe relata que ela me viu conversar sozinho. Naquele momento eu estava colocando como se eu estivesse colocando Deus à prova. Eu quero ver o que o Senhor vai fazer na minha vida agora, porque se o Senhor fizer o que eu estou te pedindo, eu vou entregar a minha vida em tuas mãos. E aí eu encenei como se eu estivesse de chavando para que eles, na época a gente chamava enrolar, bolar o baseado, eu segurei na minha mão. E aí na minha mão eu orei a Deus, do meu jeitão, que não tinha jeito. E aí eu falei com essas palavras para Deus, eu falei, eu vou soprar essa droga na minha vida, da mesma forma que o Senhor soprou a vida em mim. Mas a partir do momento que eu soprar, eu não quero ter abstinência, eu não quero ter vontade, eu não quero nada. Eu quero largar isso. Cara, quando eu soprei isso, eu senti um arrepio na coluna vertebral que vinha desde o meu cóccix até o meu cabelo, parecia um galo. Eu sentia que eu parecia um galo. E eu assoprei isso. E aí eu senti isso, tal, para mim, pode ser alguma coisa da minha cabeça, tal, mas eu tinha uma viagem marcada para Trindade com os amigos. O que iria rolar? Maconha, cerveja, cachaça. Nessa viagem que eu fui para Trindade, eu passei 3 dias e eu não usei. Aí, quando eu me deparei numa tarde lá no sol, os caras do meu lado fumando, e eu não usei, eu não tive aqui. E aí, Cris, quer? Falei, cara, eu fui liberto. Glória a Deus. Aí eu fui liberto, eu comecei com essa euforia de que eu tinha sido liberto. Cheguei em casa, eu orei a Deus.
Deus, é isso mesmo e tal. E eu senti naquela oração que Deus tinha me libertado. E aí eu falei, agora eu preciso fazer a minha parte. Foi aonde eu procurei a Leia e eu falei para ela que eu precisava ir para a igreja e foi aonde eu entrei no culto aqui, eu era a 13ª pessoa. Glória a Deus. Essa é minha... Glória a Deus. Sua experiência com Deus, né? Glória a Deus. Essa é a minha experiência marcante com Deus. Ainda pastor. bem que o seu sonho com 13 no passado foi uma coisa boa. Hoje sonhar com 13 é um pesadelo quase. Entendeu? Essa graças foi a a minha Deus. experiência contundente assim, com Verdade, Deus, né? hein? Marcante, que marcou Glória muito a minha Deus. vida. E desse dia em diante, nunca mais. Nunca mais, pastor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito bom. Querido, eu queria que você me falasse um dia inesquecível na sua vida, juntamente com a Leia. Uma lembrança de vocês dois. Cara, vou ser bem sincero pro senhor, eu e a Léa, a gente tem muitos momentos bons, sabe? Muitos momentos bons. Mas talvez um dia inesquecível, que teve um dia que a Léa, nesse momento que a gente começou, tal, não foi uma coisa simples, vamos namorar, sabe, pastor? A Léa sempre foi pé no chão, espiritualmente. Ela nunca, quando eu falei pro senhor para me pegar na mão dela, eu acho que demorou uns 6 meses, sabe? E ela tinha uma convicção que se Deus não confirmasse no coração dela que eu seria o homem para a vida dela, que ela iria casar comigo, ela não iria. Ela simplesmente, e aquilo mexia muito comigo, sabe? Ela fala, mas como Deus vai descer do céu no cavalo branco, tal, como é que vai ser isso? Ela, Cris, Deus fala através da palavra, Deus usa um irmão para falar, é assim, tal. E eu não tinha esse entendimento, porque eu era novo na fé, né? Tava no leite ainda, na casca do ovo, né? Cara, e teve um dia que ela tava orando para Deus falar com ela e eu tava orando a Deus para Deus confirmar para ela, né? E aí teve um dia que isso se estendeu e eu falei pro Rodrigo, cara, eu não aguento mais, né? Não dá mais, eu não quero esperar mais. A mina é muito indecisa, tal, isso e aquilo. E aí o Rodrigo, cara, tem que orar, mano. Tem que orar, Deus vai falar. E eu não tinha essa intimidade, não tinha. E aí ela falou, eu vou participar de um retiro espiritual com o pessoal da igreja, lá da Salvador, ministério lá do o pastor Eber. Sei que é o pastor Eber, que era pastor dela, pastor da Dani, do Armando na época, né? E ela falou, eu vou participar lá de um acampamento e Deus vai falar comigo lá. Ela não falou assim, Deus vai falar comigo. Ela, vou orar, de repente Deus fala comigo e tal, e eu fui pra praia, com o Rodrigo, com a Perla e tal. A gente foi pra praia, eu estava decidido por um fim. Mas no mesmo tempo, eu não tinha fé suficiente que Deus estava no negócio, entendeu? Eu sentia, mas a minha fé não era entendida de que eu vou conquistar, eu vou para cima. Eu sentia que aquilo estava no mundo espiritual, eu tinha esse entendimento. Mas a minha fé não era suficiente para mim falar, vai ser. E aí eu orei a Deus, falei, Deus, o Senhor está no negócio, está mostrando que o Senhor está no negócio e tal, eu preciso de uma confirmação. Isso na minha intimidade. E ela orando para Deus falar com ela para confirmar no coração dela. E ela foi para o acampamento e Deus confirmou no acampamento para ela. O próprio pastor dela confortou ela, falou, o que você tem em oração, Deus manda te dizer que ele está no negócio. Você pode acalmar o seu coração. Tal. Que bom. E aí ela entendeu que seria, e aí ela falou, agora a gente pode iniciar o namoro, só que você vai ter que falar com a minha família. Que legal, hein? Encarar os irmãos, hein? É outra história. Vai ter que ter Cristiano 2 aqui na manhã, manda aqui. Exatamente. E aí, pastor, o dia marcante foi quando ela veio da praia e aí ela confirmou para mim. Ela falou, a gente vai namorar. Que legal, Putz, hein? cara, esse dia foi uma conquista muito grande, porque nunca foi como foi comigo com a Leia, sabe? Foi tudo certinho, pastor, sabe? Tudo certinho e tal. Tivemos um namoro santo. Glória a Deus. Ficamos 4 anos, eu fiquei no Calitó durante 4 anos, namorando e tal. A gente tivemos um casamento abençoado, coisa de Deus, sabe?
Deus colocou na nossa vida, assim, algo que a gente talvez... Eu, vou ser bem sincero para o senhor, eu não imaginava que eu poderia ter um casamento como eu tive. Talvez eu não acreditava, mas ela sempre... A gente vai conseguir, você vai ver, Deus vai nos abençoar, Ele vai abrir portas, Ele vai te dar cliente e tal. E nós casamos num lugar maravilhoso, meu casamento foi uma bênção. E aí a gente foi para a lua de mel, sabe? Tudo... Coisa boa, glória a Deus, hein? Fico feliz. Eu queria que você apresentasse a sua igreja para os nossos internautas. Falasse sobre ela. Sobre o Brasil para Cristo. Bom, aqui na igreja Brasil para Cristo eu encontrei, assim, na igreja, o que na época eu almejava como cristão, né? Eu procurava conhecimento da palavra. Eu queria entender realmente o que era você servir a Cristo, como servir a Cristo. E aqui no Brasil para Cristo eu entendi que servir, o fato de você servir, eu tinha muito na minha mente o lance de que eu ia estar preso a Cristo, né? E aí aqui eu entendi que em Cristo eu estou livre, né? Então, na pessoa do pastor Joel, depois de um bom tempo, o senhor entrou também aqui como o nosso pastor, o pastor Ricardo. Então, o conhecimento que eu tive aqui no Brasil para Cristo me trouxe uma abrangência do que eu tinha, né? E eu cresci muito espiritualmente, né? Então foi isso. E a gente se firmou muito aqui porque eu era um cara muito crítico em relação à vida financeira da igreja. Eu era muito... isso me pegava. E graças a Deus eu sou um cara que eu procuro sempre estar participando na vida financeira da igreja. E uma vez o pastor Joel, ele abriu o livro, sabe? Não literalmente, né? E aí aquilo para mim, na época das cotas, sabe? Fulano tá dando tanto, fulano isso, tal, e aquilo. Quando ele abriu aquilo, e aí ele mostrou o plano, tal, eu falei, cara... Transparência, né? Transparência. A gente acredita que o reino de Deus, a gente precisa, nós seres humanos, a gente precisa fazer com que o reino de Deus se expande. É claro que Deus pode fazer isso, Ele tem o poder para isso, mas Ele prefere usar nós seres humanos para isso acontecer, porque fica muito mais relevante, contundente para a pessoa que é do outro lado, né? É uma dádiva e um privilégio participar desse propósito. Com certeza. Então aqui na Brasil para Cristo, na pessoa do Joel, ele sendo aquele... Na época, quando a gente conheceu ele, eu falei, mano, o cara é pancado, o cara é... E aí a gente foi vendo que não é assim, né? A maneira com que ele doutrina a igreja me fez criar a raiz que a gente tem aqui, né? E aí a Leia precisava se firmar no ministério, ela tinha todo um suporte, tal... O Brasil para Cristo tem essa história, né? A gente viu a história do Brasil para Cristo, a história do pastor como família, o que ele conquistou, né? Em relação ao reino de Deus, o que ele, através da pessoa dele, Deus usou ele, isso mexeu muito comigo. Então a gente viu no Brasil para Cristo uma igreja séria, uma igreja que tem palavra, que tem doutrina, mas também tem aquela parte social que a gente vê na vida das pessoas. É uma família. É uma família. Muito então, bom. O que eu digo para a pessoa que é internauta, que ela está ali, que ela está vendo, é que ela... O que eu entendo no ser humano que está lá do outro lado é que ele precisa baixar a guarda. Desarmar, né? Desarmar. Porque quando você se desarma, você dá a oportunidade para você conhecer o outro lado. E aí as coisas acontecem. Muito bom, Cris. Olha, nós nos empolgamos e é bom te ouvir, viu? Ângela, você viu como ele fala bem? Tem um dom da palavra, né? São 11h42. Cris, gratidão pela sua vida, viu? Deus te abençoe. Abençoe como homem, como esposo, como pai, como empresário, como servo de Deus. Amém. Que Ele exale o seu bom perfume através da sua vida,
onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Muito obrigado por você ter aceito participar da nossa programação hoje Pra mim é e uma edificar o corpo de Cristo através da mesma aqui da nossa programação. Quero te deixar à vontade para suas considerações finais. Tinha outras perguntas, mas o horário já estourou. Podemos voltar outro momento para continuarmos batendo papo. Claro. E se você quiser novamente divulgar a sua empresa, o tempo é seu. Fique à vontade. Bacana. Bom, eu me sinto muito honrado por poder participar, né, da história da igreja, poder estar fazendo parte aqui desse quadro. A gente sabe que existem pessoas lá do outro lado, né, que eu nem sei quem são as pessoas que estão lá, mas Deus possa confortar o coração de cada um de vocês, todos nós, né, como a gente ouviu ontem na palavra do pastor Joel, através do pastor Joel a gente ouviu a palavra de Deus que se você tem um mar de rosas, a sua vida é um mar calmo, se prepare que o problema vai chegar. O próprio mestre disse que na vida vocês, né, terão aflições, e esse vocês a gente está incluído nisso, né? Mas que precisa se desarmar, né? A pessoa que ela tem essa... Eu acredito, pastor, que a pessoa que está do outro lado, no mundo, assim dizer, ela tem um conhecimento. Hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, todo mundo, né, uns 20 anos atrás tinha televisão, rádio, e hoje a internet. Então, ela tem um conhecimento. O que precisa mesmo é que as escamas dos olhos, né, caiam. E para isso ela precisa tirar o capacete, que é o capacete do mundo, o capacete da soberba, o capacete da ignorância. Para mim é uma honra estar fazendo parte desse momento, desse programa. Peço que Deus abençoe a vida de todos vocês. E quem quiser conhecer um pouco da gente, a gente vai estar sempre por aí, nos momentos do culto. A minha família está disposta. Quiser conhecer a Cris Dor, quiser participar um pouco da nossa vida, quiser nos abençoar da forma de serviço, que a gente possa fazer parte da vida de vocês, puder dar uma oportunidade, a gente está de braços abertos. Amém? Muito bom, Cris, gratidão, te agradeço em nome da sua igreja, dos seus pastores Joel, Eleonor e Stevanato. Amém. E da nossa equipe. Ângela, nós temos internautas que interagiram e você poderia mencionar a participação deles nessa manhã, por favor? Temos a Jaqueline Rocha, está dizendo: cunhado, que você continue buscando a ser como Jesus todos os dias da sua vida. A Eunice Souza Barreiros, meu cunhado abençoado. Pastor Ricardo Andrade, forte abraço aos amigos, e o Cris é gente finíssima. Ô, pastor, obrigado. É gente fina. A Lúcia Sardinha, Cris, Oi, Lúcia. grande profissional. Olha Obrigado, aí a Lúcia. Lúcia. Ela é anfitriã do nosso Uma bênção, Gêmeos. dona Amanhã Lúcia, estaremos juntos no Gêmeos Oi. Pastor Daniel Rocha, meu cunhado é uma bênção, homem de Deus. Amém, pastor Daniel. O Vicente Antunes, quando eu conheci o Cristiano, logo falei, esse deve ser cameraman. Seu Vicente, é Seu verdade. Vicente, um garotinho. Gente boa. Deixa eu ver aqui. O Rodrigo Pereira, ele estava dizendo que todo o tempo que o Cris passou aí, né, passando por toda essa tribulação, era Deus trabalhando na vida dele. A Débora Rocha diz: cunhado, louvado seja Deus por sua vida. A família está toda ligada aqui. Glória a Dani Deus. Venâncio, Família, cunhado, você é muito especial. Você Então, é 10, você todo- é muito 10. Os comentários geralmente de quem é da família, né? Então tá. A família é uma bênção. Todos juntos. Ô, Ângela, ele é casca grossa assim, só por fora, ele tá chorando aqui, ó. Ô, meu pai. Mas eu sou assim também, viu? O pessoal que não me conhece acha que eu sou bravo, aquela mas é coisa isso toda, mesmo. né? A minha cara não ajuda muito, mas meu coração... Exatamente, pastor, exatamente isso. Eu tenho carrego comigo. Eu já tentei mudar isso uma vez, eu falei, quer saber, cara? Deixa como tá mesmo e vambora. Verdade. É igual a Ângela. A Ângela parece só que é aquela, mas é uma manteiga derretida. A Ângela, o Daniel fala que é o gogó de ouro. Gogó de ouro. Dona Nem Ângela, tá tanto, vendo nem aí? tanto. Ainda tem que legal. aprender muito. Amém. Quero mandar um abraço para a Lúcia Sardinha, o Adriano Santos, da Igreja O Brasil para Cristo em Socorro,
Wagner Ramalho, Rodrigo Pereira, o Rodrigo, amigo, é o Digo? O Digo. Ô, Digo, que bom tê-lo conosco. Pastor Daniel Rocha, a Indara Juliana, pastor Ricardo Andrade. Amanhã estamos juntos, né, Ângela? Com o pastor Ricardo Andrade, no programa Falando Francamente. Com certeza. No quadro. No quadro Falando Francamente. O programa é Amanhã Manda Aqui. E você sabe sobre o que é o programa amanhã? Não, porque então quem faz tá. é o senhor. É verdade. É o senhor que escolhe o tema. Walter Quedas, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, Ângela. Eu lembrei de você e do Léo. Puxa vida. Depois do culto de domingo, ele se batizou nas águas. Que tempo precioso. Eu fui convidado para representar aqui a nossa equipe. Fui na casa dele. Deixa de papo furado, que o senhor não foi chamado para representar a equipe. Lhe chamaram, porque o senhor discipulou ele. Porque a equipe aqui nunca é chamada para essas coisas. Não fique triste. Na próxima vez eu vou falar com ele. Eu estou sendo sincera. Mas deixa eu continuar meu raciocínio. Quando eu chego lá, adivinha o que eu desfrutei para comer? Panqueca de novo. Não, dona Ângela. Um bacalhau que tem um nome aportuguesado, que eu não sei pronunciar, mas é com tipo chantilly, creme de leite, aquela coisa toda, num bacalhau, meu amigo. E depois uma sobremesa que a Andressa, a filha dele, fez, ela que é ali confeiteira de mão cheia, né? Eu também não sei o nome, mas era muito bom Santa também. Marjorie está lhe esperando, viu? Verdade. É o quê, Léo? O que você está reclamando? Olha, Santa Léo? Marjorie está lhe esperando, viu? Léo, o que você está dizendo aí que eu não estou ouvindo? A essa hora, né, velho? O Walter está aí, ó. Walter, um abraço, Deus te abençoe. Santa Marjorie está mandando lembrança. A Eunice Souza Barreiros, também a Aparecida Ortiz de Pirassununga, no interior de São Paulo. Francisco Carlos Silveira, a Inês Juliarte, lá de Chapecó, da Igreja do Brasil para Cristo dessa cidade, no estado de Santa Catarina. A Lucia Morim Santos, a Sônia Maria, da Igreja do Brasil para Cristo, da cidade aonde a pátria começou, Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco. Ô, Léo, qual é o nome da cidadã honorária lá de Jaboatão? Edenilson Donizete, da Igreja do Brasil para Cristo de Pirassununga, a Célia Regina, aqui do ladinho da gente, na cidade de Arujá, depois de Guarulhos, indo ali pela Dutra, terra do pastor Roberto de Lucena, ela que é membro da Igreja do Brasil para Cristo Mirante. A Heloísa Vitória, da Igreja Batista em Abreu e Lima, no estado de Pernambuco. Janaína Batista com a gente, da Igreja do Brasil para Cristo de Perus. Leia Bacaneschi. Ei, coisa boa, hein? A primeira e única dama. Vicente Antunes Garotinho, José Góes Barbosa. A Heloísa Sanches, lá de Marília, um abraço. Heloísa, dá um beijo no seu garotinho. Como é que se chama, Ângela, o filho da Heloísa? É o Rafa. Ô, Rafa, tudo bem, Rafa? Um beijo no teu coração. Ney Freitas, Rosilene Souza. Ô, Rosi, manda um abraço aí pro Vanderlei. Vanderlei deve já estar aí, ó, trabalhando. Alguém tem que trabalhar nessa casa, né, Rosi? Então, um abraço pro Vanderlei. Débora Rocha, Dani Venâncio. A Dani manda na família também? Não, porque aqui na igreja manda na gente. Olha, pastor, eu não posso... Esse é um assunto que eu prefiro não. Dani, você está mandando em todos os lugares, hein? Capelão Marcelo Caminha, da Igreja do Brasil para Cristo de Vila Albertina. A diaconisa Edith Mailian, a Jaquelina em Rocha também. A Érica Quedas. Oi, Érica, foi um prazer esse final de semana, hein? E a Marcinha Silva. Olha, só para deixar aqui claro, a Érica Quedas acabou de deixar aqui um recado. Disse que eu também estou convidada para ir almoçar lá. Tá? E ela disse que o prato foi bacalhau a natas e o doce foi um banoffee. E acabei aqui de receber a mensagem do Hospital Santa Marjorie dizendo que o senhor precisa voltar lá, porque semana passada o senhor passou mal por causa de comida, frutos do mar. Aí o senhor agora vai para um bacalhau cheio de gueri-gueri. Peixe morrendo Mas eu já estou curado. Né? A intoxicação alimentar durou apenas 7 dias, foi no sábado. Domingo eu já poderia voltar à normalidade. Sei, começa tudo de novo, pronto para outra, né? Inclusive, porque eu amo vocês, eu repeti 3 vezes. Primeiro eu desfrutei, depois eu falei, isso aqui é para a Ângela, e depois eu vou comer, o Léo não está aqui, vou comer a parte dele também, e foi um tempo precioso. Tá bom, próxima vez que passar mal, eu não vou ter nem pena, não vou nem orar. Oh, meu Deus.
você, eu só vim aqui na manhã da Manda Aqui para rejuvenescer. Você sabe que dar risada e sorrir é bom, rejuvenesce a gente, né? Com certeza. E tem feito efeitos, né, na minha vida. Você vê, aos 53 anos, de tanto rir aqui, eu não passo de um adolescente. Não é isso, dona Ângela? No espírito, né? Querido Cris, gratidão pela tua vida, Amém, viu? pastor. Você é muito precioso. Foi muito bom o tempo que eu cheguei aqui e lembro do carinho da sua vida para comigo. Particularmente, falando da sua pessoa, né? Quando o senhor chegou na igreja e começou a pregar, tal, com aquele estilo reteté, sinto falta desse movimento na igreja. Eu vou te confessar que a igreja não tem muito essa pegada do manto, né? Mas a gente gosta. Glória a Deus. A gente gosta. Aí eu falei, nossa, velho, o cara... E aí os seus testemunhos também enriquecem muito a vida da gente. Amém. Foi uma bênção ter o senhor e é uma bênção ter o senhor com a Glória a gente. Deus por isso. Louvado seja. Mas agora eu tô meio presbiteriano ultimamente, né, dona Ângela? Tô quase. Presbiteriano renovado. Olha lá, o Rediane Nascimento tá mandando um abraço para você. Olha ali, ó. Rediane é uma bênção. Rediane, a cada manhã está aqui no Devocional Diário Apacentar e o Pequeno Rebanho, às 8 horas da manhã, sempre trazendo uma porção da Palavra de Deus, sempre de segunda às quintas-feiras, das segundas às quintas, e às sextas-feiras o presbítero Paulo Guimarães também servindo o corpo de Cristo. Então, se você pode, pela manhãzinha, se você ainda não conectou, se conecte, porque eu tenho certeza que você será edificado através da instrumentalidade tanto do presbítero Rediane Nascimento e do presbítero Paulo Guimarães, que são abençoados. Porém, dona Ângela, tanto Rediane como Paulo precisam do quê? Segundo o senhor, orar mais e jejuar. Tem que orar e jejuar um pouquinho mais. Gratidão pela sua vida, valeu. Amém, demais. Pastor. Amém. Eu quero deixar aqui a minha gratidão por você, internauta, que esteve conosco até agora, que você tenha uma segunda-feira abençoada, uma ótima semana. Lembrando que a partir das 15 horas, o pastor Carlos Eduardo, nosso querido mestre, teólogo da nossa igreja local, ele vai estar aqui naquela conversa teológica, batendo um papo e trazendo a instrução e a educação cristã para você crescer um pouco mais. Ficamos por aqui, Deus abençoe a todos e a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor a todos.